Olá, então vamos para a árvore AVL. A árvore AVL ela tem algumas semelhanças com a árvore binária, né? Ela é uma árvore binária, mas, bom, ela tem um fator importante que é o fator de balanceamento, né? Em que o conceito geral é que a gente não pode ter nós com balanceamentos maiores do que maiores ou iguais a 2 ou menores ou iguais a -2, né? Então, vamos entender melhor isso. A gente criou uma classe do nó normal, só que a única diferença em relação à árvore binária de busca é que a gente adicionou esse parâmetro da altura, que vai ser importante para a gente, né? Para calcular esse balanceamento. Então, bom, é o construtor com a raiz, né, setada para nulo inicialmente, e esse balanceamento vai ser dessa forma, né? Então a gente pega a altura do nó da direita menos a altura do nó da esquerda, e esse é o fator de balanceamento do nó, né? Então é isso que não pode ser ou maior do que 2 ou menor do que -2. E bom, as rotações definidas aqui, que vamos chegar logo mais, mas já defini as rotações aqui e a fórmula da nova altura. Bom, como que funciona a inserção nessa árvore? A inserção, eu até aproveitei o código da inserção da árvore binária, porque inicialmente é igual. A gente vai ter uma inserção daquela forma, vai para a esquerda caso o valor seja menor, né, o valor passado aqui como parâmetro. Caso ele seja menor do que o do nó e que a gente está procurando, ele vai para a esquerda, caso contrário ele vai para a direita, até que a gente ache um lugar nulo, né, um nó nulo, de certa forma, para a gente criar esse novo nó, né? Só que após isso, a gente vai ter o rebalanceamento, né? Após isso, a gente vai rebalancear a árvore. Então, a gente pega buscar nó e no fim a gente vai ter o... Eu não sei, eu não estou achando exatamente aqui no código, mas no fim a gente vai ter a gente rebalanceia o nó, né? Então, a gente vai correr esse código da inserção, só que no fim a gente pega um nó, né, que foi inserido e a gente rebalanceia, tá? Então, bom, de que forma a gente faz esse rebalanceamento? Vamos ver aqui. A gente pode ter, em primeiro lugar, né, eu acho que é mais fácil olhar o código da função rebalanceando, se eu não me engano, o nome é esse aqui, que a gente vai ter uma ideia melhor, tá? Então, a função, o que ela quer dizer, né? Bom, então a gente vai checar primeiro se esse balanceamento estiver menor do que -1, quer dizer que a árvore está mais pesada para a esquerda, certo? Porque como o fator de balanceamento é direita menos esquerda, se é menor do que -1, ela vai estar mais pesada para a esquerda. E aí, nesse caso, a gente tem que checar se ela está o que a gente chama de left heavy, né? Se ela é left heavy ou se ela é right heavy, né? Então, se dentro da esquerda ela tá realmente mais. O left é exatamente isso que está descrito, né? Se a altura do left for maior do que a altura do nó left-right, em relação ao nó que a gente está vendo, né? Então a gente vai conseguir ajeitar ela com uma rotação à direita, né? Aquela rotação à direita que está especificada aqui, né? Então está especificada
enfim, a rotação à direita, né, que a gente pega um nó e roda, de certa forma, à direita. Então, a gente vai assinalar, vai fazer cópia do valor do nó que estava acima, né? O nó que estava um pouco acima, ele vai descer, né, no sentido da direita, e esse nó que a gente estava aqui vai subir para esse lugar. É meio difícil de explicar sem ter a visualização, né? Mas imagino que possa ter dado para entender, né? E realmente parece uma rotação no sentido da direita, se a gente for visualizar, né? E, enfim, acho que o conceitual é mais fácil de explicar. Então, no caso contrário, né, nesse caso a gente faz a rotação à direita. Caso contrário, vai ter de certa forma um zigue-zague na árvore, de certa forma, né, que vai ficar left to right, né? A left to right a altura da left to right é maior do que a altura da left to left. Nesse caso, a gente vai ter que primeiro fazer uma rotação para corrigir isso e tornar ela left-left para ir para o caso anterior, e aí a gente faz novamente a outra rotação. Então, no fim, é uma rotação left-right que chama. Esse tipo de rotação, primeiro a gente transforma ela no caso que eu falei antes, e depois a gente ajeita, né? De certa forma, com essa rotação à direita. Então, uma rotação à esquerda para outra à direita. Por isso, left to right. Bom, se não, o balanceamento quer dizer que o balanceamento do nó está maior do que 1, né? E nesse caso quer dizer que a árvore à direita do nó está mais pesada. A subárvore à direita do nó está mais pesada. E aí o que a gente precisa fazer é bem semelhante, só que meio que ao contrário, né? A gente vai ter o caso a altura right maior do que a altura right left, né? Então, nesse caso, como descrito, né, a gente com uma única rotação, só que dessa vez à esquerda, então, de certa forma, realmente é uma rotação nesse sentido da esquerda, né, se a gente for ver, é um pouco difícil de explicar assim, mas bom, um nó ele meio que sobe e o outro desce, né, nesse sentido da direita para a esquerda. E a gente vai ter que ajeitar os nós posteriores também. Bom, então a gente vai ter essa rotação à esquerda, e no outro caso, né, se a gente tiver o right e left, a altura do right e left maior, a gente vai ter que fazer semelhante, né? Só que no caso a gente vai rodar para a direita primeiro, para tornar como se fosse o caso do right, né? Então a gente roda ela para a direita e aí ela cai no caso anterior, e aí a gente roda para a esquerda. Então essa é a rotação right-left, né? Então, bom, basicamente o balanceamento é esse. Depois a gente dá esse update da altura, né? E então a inserção ela ocorre dessa forma, né? Ela meio que é semelhante inicialmente à da árvore binária, só que depois disso a gente vai ter que fazer essa correção, a gente vai ter que rebalancear essa árvore, né? Então basicamente é isso. A gente também tem a busca, certo? A gente vai ter a busca aqui implementada. Deixa eu me achar. A busca. Aqui, buscar item é semelhante, né? A busca é realmente semelhante à árvore binária. Eu até aproveitei o código da árvore binária e eu acho que eu cobri tudo. Então, da árvore AVL é basicamente isso. O mais difícil é realmente esse rebalanceamento, mas eu imagino que eu tenha conseguido explicar.